pessoal tá entrando. Oi, a Carol também, a Ju, a Amanda. Obrigada, Amanda. Oi, Oi, Carmen. Dani, tudo bem? Bom, Boa tudo bem e tarde. você? Tudo Tudo bom? bem? Hoje a Tá gente tá com conseguindo uma me ver conexão bem, boa. Carmen? Tô te É, vendo super tá, né? bem. A sua Eu também. tava olhando esses dias uma outra live que eu fiz, a gente fica com a cabeça cortada, né? Quando a gente. Porque Ah, a tela de. Eu fico na tela de baixo, você na de cima. E aí quase minha aham. cabeça ficou cortada da outra vez. Hoje eu tô sentada um pouco mais para trás. Você tá É, a me vendo gente fica bem? aqui ajustando, né? É, eu acho que eu vou ajustar a Não, mas luz, que tá hoje ótimo aí. tá meio escuro aqui. Peraí. Ajustar um pouquinho a luz. Tá. A Camila entrou também. O pessoal tá Melhorou a entrando, luz agora. Carmen. Ai, que gostoso. Muito bom. Nossa, tá muito frio, né, menina? Eu acho que aí tá mais frio do que aqui. Lembra ontem quando a gente falou É, que você tava com roupa de frio? Eu acho que aí tô na hoje Granja também, é tô mais toda frio que aqui no empacotada. centro. É, eu moro num apartamento que bate bastante sol. Mas mesmo assim, ele é alto. Então ele tem aqueles apartamentos antigos, então ele é bem alto e tem umas janelas em cima, ele venta bastante. Mas eu acho que aí é mais frio. É, é em São Paulo, né, Carmen, que você É, mora? eu moro na Avenida Higienópolis, bem no centro. Nossa, bem no Bem no, centro. é. Então aqui eu acho que aí faz mais frio que aqui. Ah, faz, é. Eu morei bastante tempo em São Paulo e a gente sente essa diferença. Dizem que tem É, uns 2 graus, mais ou menos, de de diferença. diferença, né? A diferença aqui é que esse apartamento é isso, aqueles apartamentos antigos que tem esse pé direito bem alto, então venta bastante. Mas Mas tá são gostoso. apartamentos espaçosos, né? São, são. São apartamentos É, antigos, mas são umas peças grandes, né? Mas eu, como uma boa é. gaúcha, hoje não tá frio, não. Ah, é, né? Os gaúchos tá bom. Os gaúchos tá Já tá bom. acostumada. Tá acostumado, é verdade, tá gostoso. O pessoal tá Olha quanta entrando, gente Carmen. Aqui entrando, tem né? bastante gente entrando. Podemos começar? Quer esperar um pouquinho? Vamos, não, a gente vai começando, porque eu acho que eu vou pôr o fone, que acho que fica melhor. Acho que você vai me ouvir melhor com o fone. Tá, você tá me ouvindo bem também? Eu tô te ouvindo super bem. Super bem. Mas Ah, deixa eu então ver tá se eu bom. coloco. Ó, se eu colocar o fone, eu acho que você me ouve melhor também. Que aí. Tá melhor? Tá Tá, melhor agora? tá ótimo. Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro me apresentar, né, formalmente aqui para quem não me conhece ainda. Eu sou a Daniela Unissante, eu sou psicopedagoga, sou a coordenadora pedagógica e também professora de yoga lá da Escola Bosque das Letras. A Bosque das Letras, ela é uma escola de educação infantil, tá? É construtivista. A gente se inspira em Reggio Emília e na primeiríssima infância também em M. Pickler. E o que é bacana também da Bosque é que além desse olhar, né, para a infância que a gente tem, a Bosque ela tem mais de 2.000 metros de área verde. E é uma escola que ela foi construída para ser escola. Ela não tem adaptação, né? E a gente acredita muito também nesse conceito de que a criança, para ser protagonista, o espaço também é um provocador da aprendizagem dela, né? E a Bosque nos presenteia com tudo isso também. E eu não E, conheço bom, a gente. ainda, mas tenho muita vontade de ir lá conhecer. Conheço as meninas e Ai, ouço cara, muito bem falar da voz. fica o convite, porque realmente, assim, é um lugar muito gostoso. Como a gente está mais afastado também, tem uma área verde lá enorme, que para as crianças é maravilhoso, né? Elas têm muito espaço lá para explorar. Muito bom, muito Bom, bom.
falar um pouquinho de você também, né? Que a gente se conheceu. Eu conheci a Carmen no curso Olhares Pedagógicos, que ela faz uma vez por mês, um curso assim de uma delicadeza incrível. E eu tive o grande prazer de te conhecer lá. E hoje a gente faz também, eu faço um curso, um grupo de estudo com ela uma vez por semana, tá? Carmen, gratidão por você estar aqui hoje, por ter aceitado o Uma convite. Para mim delícia é ter uma recebido honra esse poder dividir a convite. tela com você. Muito bom a gente estar junto. Conheci a Dani realmente E no eu queria. Olhares Pedagógicos, que é um projeto da Casa Core, que eu comecei no ano passado, junto com as meninas da Casa Core. A gente se encontra uma vez por mês, um grupo de educadores, o ano passado inteiro e esse ano inteiro também. São encontros que não são sequenciais, as pessoas podem ir nos que Uhum. desejarem. E aí conheci a Dani lá, partilhando dessas trocas, né, sobre a primeiríssima infância, essas conversas nas segundas-feiras. Depois ainda nos aproximamos mais ainda, porque com a pandemia e com o isolamento social, começamos a estudar juntas, né? Começamos um grupo de estudos, junto com educadores do Brasil inteiro. Isso também é uma delícia, a gente poder trocar Nossa, com pessoas de todos os recantos e com diferentes experiências. E é muito tem sido bom muito isso, a rico, gente né? poder se apoiar e trocar e conversar um pouco. Eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje também, né? Junto com tantos pais e tantos educadores. Trocar um pouco, bater um papo, saber um pouquinho mais do que o outro está pensando, o que o outro tem para Uhum. contribuir com a nossa reflexão. Eu sou educadora há muitos anos também, sou da área de corpo, sempre trabalhei com corpo, mas já há alguns anos, acho que de uns 5, 6 anos para cá, eu tenho me voltado bastante para a primeiríssima infância, para o desenvolvimento das crianças de 0 a 3, sempre muito interessada no corpo, mas também nesse desenvolvimento global, porque não existe desenvolvimento sem o corpo está em tudo, está em todos os momentos, em todos os lugares. E é um prazer mesmo estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses Sem nossos dúvida. pequenos, né? Muito bom, obrigada, viu, pelo convite, muito gostoso. Obrigada, Carmen. E falando um pouquinho do tema, Carmen, do nosso encontro, né? As crianças pequenas em casa e o respeito ao tempo de cada um, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tempo, né? Esse tempo, o que que é esse tempo, na verdade, né? O que é esse tempo, né? Quando eu pensei esse tema, eu fiquei pensando que o ideal, porque a primeira coisa que veio na hora de pensar o tema foi o tempo das crianças, né? Então, esse tempo de confinamento, de isolamento social e o tempo das crianças. Mas depois, conversando até com a Dani, eu achei que o tempo de todos seria melhor, né? O tempo de cada um. Como que a gente É, organiza, como que a gente pensa esse tempo em casa, todos juntos? Como que a gente pensa esse tempo de cada um? Como que a gente consegue cuidar, cuidarmos uns dos outros nesses momentos, né? E o tempo é, de cada um, eu acho que é uma coisa que a gente pode refletir pensando que nós somos todos indivíduos dentro de um coletivo. Quando a gente fala no coletivo, às vezes a gente acaba se detendo muito no espaço escolar, na escola, na CREA, no é, ambiente coletivo. Mas em casa nós também somos uma pequena comunidade, uma pequena sim, coletividade. E que culturalmente a gente já sabe que quem manda é a mãe e o pai. Mas a gente também às vezes precisa lembrar que as crianças fazem parte dessa comunidade família, e que olhar, cada um tem a sua singularidade, cada um tem as suas características. E como é conviver em grupo, em casa, em família, respeitando cada um, respeitando a singularidade de cada um. E aí vem a questão das crianças. As crianças estão em casa, estão conosco, a gente já não se sente mais respeitado, a gente já não tem mais é, tempo, a gente tem que trabalhar, tem que tomar conta da casa e tem que fazer muitas coisas com as crianças. Então, eu vejo as mães assim com listas de o que vão fazer com as crianças, além das atividades preocupado, domésticas, é, além das atividades do trabalho, que são muitas mães, pais trabalhando em casa, ainda tudo que eu preciso fazer. O que eu vou fazer com essas crianças? Porque eles não podem perder, eles não podem se atrasar, eles não podem ficar para é, trás.
né? Então, o que que eu Não. faço? Eu preciso consumir informação, eu preciso oferecer muita informação, eu preciso brincar com eles, eu preciso distrair as crianças, distrair, distrair, distrair. E é interessante quando a gente se vê falando distrair, porque para que distrair, né? Distrair do quê? Carmen, você sabe Principalmente que quando nós nos vemos com as crianças pequenas. Tá cortando, Dani? não, não, desculpa. Eu estava vendo uma reportagem que diz que nesse momento agora que a gente está vivendo, a classe mais estressada que hoje está sentindo mais essa mudança toda, né, essa nova adaptação, são as mães com crianças pequenas, mães que trabalham fora com as crianças pequenas dentro de casa. Eu não duvido, Uhum. né? Não, eu acho que sim, porque existem várias coisas aí nisso que você fala, né? Primeiro, que eu estou em casa com o meu filho por muito É. tempo. E o meu tempo Uhum. de trabalho, o meu tempo de produção intelectual, o meu tempo de escritório, do que for, de consultório, é um tempo meu. É um tempo É. especialmente meu. E a criança, no espaço coletivo, ela já tem também toda uma organização de um tempo dela, junto Sim. com seus companheiros, com essa professora, e que existe, a gente sabe que a gente tem o tempo em casa e o tempo de cada um nos seus espaços. Nos Nesse seus momento que estamos espaços. todos dentro de casa, o tempo de cada um ele fica complexo. E eu acho que, por que, que eu acho que eu acho que você tem razão? Por que, que as mães, né, ficam também mais estressadas, mais angustiadas por várias coisas, porque a gente tem que fazer muita coisa dentro de casa que a gente não fazia, ou É. porque a gente fazia menos, porque tá todo mundo comendo, a pia enche de louça mais vezes e tem mais Sim. farelo pela casa, porque né, tá todo mundo aqui, tem mais meia pelo chão, mas também porque existe na gente, nós mães, nós adultos, esse intuito de que nós precisamos ensinar as nossas crianças. Precisamos É. ensinar. E eles precisam aprender. E que se ele não está na escola, ele tem 1 ano e meio, 2 anos, 3. Ele não está na escola, ele está deixando de aprender. Está perdendo, ele É. está perdendo. Então, essa angústia de que meu filho está perdendo e que eu preciso fazer coisas com ele para que ele não perca, vai nos deixando num lugar de estresse, de culpa e num lugar Sim. absolutamente atrapalhado, que nos atrapalha e atrapalha as crianças, porque os tempos ficam misturados, as É. rotinas ficam misturadas e as prioridades também, Dani, ficam misturadas. Você já não Ficam sabe o com que que é certeza. mais importante. É. A gente Então, eu acaba queria não falar um conseguindo pouco elencar, disso. né? Oi, Essas desculpa. prioridades. A gente acaba não conseguindo elencar muitas vezes essas prioridades Essas adequadamente, né? prioridades. Acaba Então, virando tudo junto e misturado, né? As crianças, essa necessidade das famílias, né? De que a gente precisa propor atividade o tempo todo, a gente precisa entreter a criança, né? Também, não só ensinar, mas de mantê-la o tempo todo ali entretida com alguma coisa, né? Você sabe que esses dias eu estava trabalhando e às vezes eu coloco o meu notebook na frente da janela, né? E meu condomínio aqui, a janela ela já dá para a rua. Tem um espaço, né, de jardim aqui e a rua. E tinha uma mãe passeando com uma criança que devia ter uns 2, 3 anos nessa faixa etária. E a criança, ela chorava muito, Carmen, porque ela queria brincar no parquinho do condomínio, mas o parquinho estava fechado, né? Todas as áreas comuns estão fechadas. E essa mãe, ela estava num desespero, assim, que eu quase saí de casa e fui conversar com ela, porque ela falava assim: eu já te falei, mas eu já te disse, eu não vou falar de novo. E eu fiquei refletindo, eu falei, o que será que significa isso para a criança também, né? Porque eles também estão privados de muita coisa nesse eles momento, estão né? privados de muita coisa, eles estão estranhando muita coisa, É, eles percebem os pais angustiados, eles percebem os pais mais cansados, sim, eles percebem os pais preocupados com o trabalho, com o dinheiro, sim, é, e eles às vezes não encontram o seu lugar dentro dessa loucura toda. Então, quando a gente é, fala em pensar em prioridades, talvez a gente possa pensar primeiro em como que nós adultos estamos, né? Como que a gente consegue oferecer para as crianças um espaço gostoso ou respeitar o tempo deles, se a gente não está uhum, se respeitando, não está respeitando o tempo de cada um. E o que eu escuto muito das mães é que a gente não está conseguindo, como mãe, achar o nosso espaço.
por que será, né, que a gente não está conseguindo achar um lugarzinho? Esses dias uma mãe falou, não consigo ir no banheiro de porta fechada, porque eles não me dão, eles não me deixam, né? Então, talvez a gente possa refletir a respeito do quanto a gente se coloca nesse lugar de quem precisa dar conta de muita coisa. E o quanto a gente Muita se coloca coisa. nesse lugar daquela pessoa que precisa oferecer para as crianças as distrações, oferecer para as crianças as atividades. Né? Então, a nossa reflexão, o que eu gostaria de oferecer hoje como reflexão, é primeiro um pouco sobre essa ideia de distrair. Por que será que a gente precisa distrair um bebê? Por que será que a gente precisa distrair uma criança de 1 ano, 2? O mundo por si só já é muito interessante. O mundo para eles, a gente já sabe como esse mundo funciona. Eles não. Ainda Tudo, não. né? Tudo. Esses dias você falou da mãe que desceu. Eu estava conversando com um grupo de estudos sobre um filme que a gente conhece, acho que talvez você conheça, chama Se Caminhando com Tintim, de uma mãe que faz o percurso da casa até a casa da avó É com a criança. lindo. E é o passeio. Ela demora, digamos, 1h30 da casa dela à casa da avó, que são X quarteirões. E o estar no mundo, aproveitando cada detalhe do que acontece, é a Cada vida. detalhe. É a vida das crianças. Então, quando a gente fala, eu vou distrair do quê? Distrair da vida que ele precisa viver mesmo. Ele não precisa de tanta distração. E se ele precisar ficar prestando atenção nos quadros da parede, vendo as cores, ou procurando um pelinho do gato aqui, ou procurando um papelzinho que caiu e juntando algumas coisinhas do chão, isso é muito interessante. É muito significativo para ele. Você sabe que eu costumo falar muito, Carmen, assim, de que a gente, o adulto, ele acaba esquecendo de não julgar, né? Não questionar, de contemplar apenas. A criança tem esse olhar contemplativo, né, para as coisas. E nesse vídeo do Tintim Caminhando com o Tintim mostra muito isso, porque a mãe, né, como se a mãe estivesse narrando pelo olhar da criança, né? Isso. E esse contemplar da criança, o aproveitar cada momento no tempo dele, né? O Ele tempo vai no dele. tempo dele. E a gente, eu acho que é uma das nossas angústias e que nos deixa mais incomodados e estressados é que nós, nesse lugar de mãe, que se acha, de mãe ou de adulto, né, que acha que precisa ensinar tudo para a criança, fica um peso muito grande mesmo. Fica um peso muito grande pensar que nesse momento a gente ainda tem que ensinar a criança a brincar. E as crianças não precisam. Elas não precisam que a gente ensine a brincar. Elas precisam que a gente ofereça um espaço seguro, né, que a gente dê para elas uma estabilidade que começa pela gente, que começa por um adulto ou 2 adultos que estejam por perto e dando segurança para ela, adultos que mostrem para ela que confiam que ela é capaz de brincar sozinha, adultos que por alguns momentos consigam cuidar dela com toda a concentração, que consigam dar um banho com cuidado, que consigam dar um almoço sem falar no telefone, e que a criança se preencha da presença do adulto nesses momentos de cuidado, de banho, de alimentação, que são coisas que ela não pode fazer sozinha, e que depois esse adulto confie que ela consegue brincar por ela mesma, e que a gente não precisa distraí-la do mundo dela. Que o mundo da criança já é repleto de questionamentos, já é repleto de percepções. A própria descoberta do corpo, a descoberta das mãos, a descoberta das suas próprias ações motoras é que vão dar para ela a ferramenta para poder descobrir o espaço que está ao redor dela. E você fala muito, Carmen, assim, nos seus cursos, nos nossos encontros, que eu gosto muito, que é da criança se sentir potente, né? Da gente passar, fortalecer esses vínculos nos momentos de cuidado, porque ela vai se sentir segura, ela vai se sentir potente para poder também, nesse outro lado do brincar, explorar e com mais tranquilidade, muitas vezes nem requisitando tanto, né, a presença do adulto nesse momento. Né? Eu acho muito E interessante acho essa que isso que você potência da traz é bem legal, criança, né? porque isso é a chave também. Isso é a chave do desenrolar, do bom brincar e do brincar seguro e produtivo e Seguro. brincar com atenção. É esse adulto que em alguns momentos pode dedicar para a criança bastante tempo e dedicação, pode dedicar para ela um olhar especial, pode preenchê-la de presença e que acredita que esse bebê é capaz de aprender por si. Quando o bebê nasce, ele não sabe ainda que ele vai andar.
Nós sim, sabemos, mas ele não. E a gente já por saber quer antecipar isso. O bebê não sabe que ele vai sentar, ele não está preocupado com isso. Nós já sabemos e queremos antecipar isso. Então nós antecipar. colocamos sempre a criança num lugar de devedor. Ele está sempre devendo. Quando ele Sim, começa a rolar, a gente acha que ele teria que sentar. Quando ele começa a sentar, a gente é, acha que ele teria que andar. E ele está sempre devendo. Então, claro, se a tá, criança se sente sempre devedora, ela não acredita na própria potência. Se a gente sim, dá um passo para trás e observa essa criança brincar, observa ela se desenrolar, rolar, se arrastar, pivotear, conseguir sentar por ela mesma, ficar de pé sozinha, sem a gente precisar ensinar, ela vai se sentindo muito sabida, muito potente, muito sim, poderosa e corajosa. é, E é isso, esse olhar nosso que mostra para ela que nós estamos contentes com a própria felicidade dela, que estamos presentes, que marcamos essa presença sem interferir, né? Sem atrapalhar, sem querer adiantar, sem querer é. fazer por ela ou Por ela, ajudar. né? Isso vai dando para a criança uma segurança, uma tranquilidade para conseguir brincar sozinha. E isso é um segredinho Acho gostoso, um segredinho bacana. E acho que, consequentemente, uma tranquilidade maior para o adulto também, né, Carmen? Porque o adulto é o que a gente estava falando anteriormente, o adulto se cobra muito, né, de que a criança faça, de que ela produza. Até a gente tem recebido, né, muitas dúvidas, assim, de que se a criança ela vai aprender nesse momento, né? Longe da escola, longe de um ambiente escolar, longe de uma socialização maior, né, nesse momento, se elas estão deixando de vivenciar, se elas estão deixando de aprender, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre É, isso. e quando a gente pensa em crianças aprendendo, primeiro que no primeiro ano de vida, por exemplo, todas as aprendizagens motoras, a criança traz dentro dela toda a potência para aprender. A gente não precisa Toda ensinar um bebê a potência. sentar, a andar. Né? Isso a gente até já conversou bastante, mas é legal lembrar de que a criança não Lembrar, precisa que a gente ensine. Dentro do aspecto do brincar, se nós adultos oferecemos para essa criança um espaço seguro, que a gente não precisa dizer muitos nãos, seja um espaço que uhum. ela pode brincar, objetos que sejam interessantes para ela, uma presença que dê segurança, uma presença que está ou à distância do olhar ou à distância da voz. E uma rotina estruturada, que a criança saiba que de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas ela vai ter a mamãe, ou para almoçar, ou para tomar banho, ou para vestir, ou para trocar a fralda, e que daqui a pouquinho ela vai brincar de novo, não é? Então ela sabe que ela tem essa rotina, ela lembra, porque ela não precisa ficar o tempo todo chamando a mãe, porque ela sabe que daqui a pouco é o horário dela fazer tal coisa, e essa tal coisa É, é com a presença da mãe. E aí, se a gente organiza esse espaço com aquilo que é interessante para a criança, ela aprende. Porque a ela criança aprende. aprende aquilo que é interessante para ela. Se Sim, não for interessante para ela, ela não vai aprender. Então, quando a gente organiza um espaço com objetos e materiais que são adequados para a idade dela e que são objetos de interesse dela, ela vai aprender sim. E ainda maiorzinhos, com 2, 3 anos, eles vão gostar muito de aprender imitando os adultos. Eles vão gostar de ir para a cozinha com a gente, eles vão gostar de ter também um pote, ter também uma colher, de imitar o é. que nós estamos fazendo. E olha que oportunidade legal que as crianças estão tendo de ver quanta coisa acontece na casa Na durante um casa. dia que eles não veem quando eles estão na escola. Eles não veem, Sim, às vezes eles não veem um aspirador, eles não veem uma vassoura, eles não veem alguém fazendo uma comida. Então, em casa, é, eles estão vendo isso tudo. Quanta coisa para aprender, quantas coisas não é? interessantes que eles podem aprender. Carmen, eu vou até mais além, assim, né? Se a gente for parar para pensar, não é só a criança, o próprio adulto também nesse tempo em casa, né? Eu estava, outro dia, eu ganhei de Natal de uma professora uma suculenta. E essas suculentas folhas caíram e nasceram outras mudinhas dessa suculenta. E eu me deparei assim horas olhando e cuidando delas, coisa que eu não fazia, que eu nem. Então, eu acho que assim, a gente também resgata coisas que a gente ou deixou de fazer ou desconhecia mesmo, né? E para Porque criança acho você que não é se coloca diferente, num né? lugar de olhar, né? Um tempo para No olhar. olhar, Um tempo é, para você olhar para o seu filho, um tempo para você olhar para o espaço, para você olhar pela janela, né? Para você olhar é, para as coisas. E as pessoas às vezes, não tenho tempo nem de olhar pela janela. Então vamos lá. O que está sobrando aí, né? O que será que está sobrando
que dá para você deixar de lado e para você poder olhar pela janela e para você poder olhar para os seus filhos, observar, antes de se preocupar em oferecer tantas diversões. Esses dias eu li uma, não sei se eu contei isso no curso, mas eu vi essas piadinhas que a gente recebe, né, pelas redes sociais, que era um bebezinho de 1 ano dizendo: ai, quarentena, não preciso ir na casa da avó, não preciso ir em aniversário de buffet, não preciso ir em museu, não preciso ir no shopping, não preciso ir no supermercado, não preciso, eu posso ficar aqui só com os meus brinquedos, não preciso ir ao teatrinho, ao cineminha, porque às vezes a gente, com as crianças, a gente também tem isso. O que eu vou fazer com ele? Porque ele precisa se desenvolver. E ele vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver se ele tiver isso que a gente está falando. Esse ambiente seguro, esses referenciais de segurança, essa rotina, esse tempo, esse olhar do adulto, esse espaço adequado, ele vai se desenvolver. E um adulto tranquilo, né? Um adulto que tenha tempo para si também. Como isso também é importante a longo prazo, né? A gente acaba Sim, eu acho esquecendo. que a gente pode aprender também com esse tempo que a gente está passando em casa. Acho que tem coisas que a gente está aprendendo, né? Aprendendo mesmo a olhar para as crianças, aprendendo com eles, aprendendo como eles aprendem, aprendendo a observar aquilo que eles observam. Eles passam, às vezes, muito tempo observando alguma coisa, muito tempo fazendo alguma coisa que parece sem sentido, mas que para eles tem muito sentido. Muito sentido. Aguentar e não interromper, aguentar e deixar essa brincadeira fluir, aguentar essa concentração da criança sem que ela precise de nós o tempo todo. E às vezes a criança não está precisando de nós e a gente fica estranhando que ela não está precisando e vai lá cutucar, né? Então também acreditar nessa potência das crianças, acreditar que elas são capazes de reconhecer o mundo através das próprias potencialidades. E a nossa crença nisso é que vai ajudar, né? Sem dúvidas. E é interessante uma coisa também, Carmen, que você comentou há pouco da rotina da criança, né? Porque a nossa rotina mudou e, consequentemente, a rotina das crianças também está muito diferente, né? E como é importante a gente também estabelecer uma rotina, uma nova rotina, né? Ter esse olhar, até essa calma, né? Essa tranquilidade de estabelecer uma rotina também para a criança que promova a segurança para ela, né? Que ela consiga se reconhecer nesse ambiente, né? Que ela consiga também se desenvolver e tenha essa segurança e liberdade de brincar, de estar tranquila nesse ambiente dela, né? Porque isso vai fazer com que ela também tenha essa potência que você fala, né? Que é tão, que eu gosto muito disso, né? De poder investigar, de poder explorar. Seja, às vezes a gente fala muito de brinquedo também, né, Carmen? Mas às vezes o ambiente, às vezes não é só o brinquedo, né? É uma colher, um prato que ela transforma e que ela faz com que isso São os objetos, na seja verdade, né? todos os objetos, né? E como é importante a gente reestabelecer a rotina de uma nova forma, lógico, porque é um momento que acho que todos nós, né, estamos nos adequando, seja toda essa parte tecnológica que a gente tem que correr atrás para conseguir dar conta das coisas, né, de tudo. E também dessa rotina, desse olhar para essa criança, né? Da importância disso no dia a dia dela, né? Sabe que essa questão da rotina, ela é importante também pelo seguinte: quando a criança sabe o que vai acontecer, e isso realmente acontece, né? Se ela sabe o que esperar e o que ela espera realmente acontece, ela baixa a guarda nessa questão de ficar o tempo todo requisitando para a mãe alguma coisa que lhe dê que lhe dê um pouco de contenção para as emoções e para aquilo que ela precisa organizar dentro dela. Então, quando uma criança sabe que depois de brincar ela come, que depois de comer ela dorme, que depois de dormir ela toma uma mamadeira ou come a banana, e que depois da banana é a hora do banho, ela já sabe que isso acontece, o dia para ela fica mais previsível e ela se sente mais segura. Ela consegue aguentar melhor também os tempos de brincadeira por ela mesma, ela consegue cuidar melhor dela. Se a gente cuida bem da criança, dentro desse parâmetro de momentos de cuidados realizados com
bastante atenção com uma interlocução, com uma conversa, com uma troca bem especial entre o adulto e a criança, se a gente cuida bem dessa criança nesses momentos, ela consegue cuidar dela sozinha melhor depois. Ela consegue cuidar dela nesses tempos de intervalo entre os momentos em que está com a mamãe e os momentos que está brincando sozinha. Que tá brincando sozinha. E tem uma coisa que você fala, um exemplo que eu acho bárbaro, que assim, falando da rotina, desse cuidado também em antecipar as coisas para a criança e de ter esse cuidado também, eu vou trocar a criança quando eu volto, é importante também que ela saiba que ela vai continuar o que ela estava fazendo, por exemplo. Aí você dá o exemplo da casa, né, do adulto, do livro, né, da cabeceira. Eu acho bárbaro, porque realmente é isso, né? A gente às vezes não tem esse olhar de que, ok, eu tenho um livro que eu tô lendo ali, né? E se alguém organiza a minha casa e tira meu livro da minha cabeceira onde eu deixei, o que causa em mim isso, né? Eu, no mínimo, vou perguntar, vou falar, poxa, o que aconteceu? Eu tava lendo meu livro, o livro tava aqui, e com a criança não é diferente. Com os brinquedos também. A gente, às Os vezes, se brinquedos. esquece de prestar atenção no que a criança está investindo. Qual é o investimento dela naquele momento, naquele dia, naquela semana? Porque ele não para de montar esse castelo, eu vou trocar, vou trazer os carrinhos agora. Não, ele está investindo nisso e é o objeto de pesquisa dele, esses cubos de madeira. Aí eu pego para trocar a fralda, um bebê pequeno, tiro do chão, troco a fralda e quando eu devolvo para o chão, eu devolvo lá em outro lugar, longe dos brinquedos que ele estava. Isso desorganiza a criança. Desorganiza então, ele. O ideal é quando a gente tem um bebê pequeno, se ele está brincando com alguma coisa e eu preciso interromper, convidando para trocar fralda e não catando de trás, né? Convidando para trocar fralda, levando para trocar fralda. E quando eu trago, é interessante que eu leve ele de volta para onde ele estava brincando. Nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Mas você... A Dani dá o exemplo do livro que eu dou, mas é isso. Eu estava fazendo isso. Aí você me convidou para trocar fralda. Quando você me trouxe de volta, você me colocou lá no outro, me enfiou no carrinho, no outro lugar, e a minha pesquisa com os meus cubos estava lá. Eu choro e a mãe não sabe o que eu quero. Então, quando a gente observa um bebê ou uma criança pequena e percebe que ele está muito interessado naquilo, é legal oferecer que ele possa voltar para aquilo mais uma vez, voltar amanhã. E amanhã, quando ele acordar, ou hoje, quando ele for dormir, eu vou dizer, eu percebi que você está gostando de enfiar o dedo nos furinhos do armário. Então, amanhã de manhã eu vou te colocar ali perto de novo, dos furinhos do armário, para você colocar o seu dedo. E isso é interessante porque a criança se sente percebida, se sente olhada e ainda por cima se sente valorizada pela fala. Sim. Que pode parecer uma coisa muito boba, mas o importante é isso. Eu vi você e eu reconheço em você uma potência. Isso que você está fazendo é muito importante. É muito importante, Sabe, Carmen, que eu me lembrei uma família que foi visitar a escola uma vez e a gente apresentando o berçário, né, o espaço do berçário, a gente comentou isso com a família. Que a gente conversa, a gente olha nos olhos, a gente explica cada movimento que a gente vai fazer com a criança e eles perguntaram assim, mas eles não são muito pequenos para entender? Vocês conversam como se estivessem conversando com um adulto, né? Sim, e como uma pessoa conversando com uma pessoa. Com uma pessoa, Quanto isso é importante, né? A gente valorizar esse diálogo, esse olhar com a criança pequena também, né? Sim. Então, quando isso que você fala faz muito sentido para a gente fechar todo esse quebra-cabeça, quando a gente fala assim, ele não me deixa em paz, ele não me solta um minuto, ele não me deixa nem ir no banheiro. Por quê? Esse entendimento de pessoa, esse entendimento de ser, esse entendimento de pessoa sabida, inteligente, potente, que a gente constrói desde que eles são pequenininhos, precisa de um adubo todo dia, precisa ser regado todo dia. Se eu não mostro para essa criança que ela merece respeito como uma pessoa, ela não se sente pessoa para poder cuidar dela sozinha, ela não se sente pessoa para poder escolher um brinquedo, ela não se sente pessoa o suficiente para dar conta dela mesma. Então, quanto mais eu acredito, e não adianta dizer, vai, você consegue, vai, você... Não, é o investimento pessoal, o meu investimento pessoal no momento que eu estou com ele, que vai preencher essa criança, né, de coisas boas, porque ele consegue se separar da mãe porque ele leva a mãe dentro dele,
Ele consegue É, se isso é separar do lindo, né? adulto, porque ele está preenchido Ele tá dessa sensação preenchido. boa, né? Essa sensação boa, essas coisas boas que ele vive com a mãe, com o adulto, preenchem a criança, não ao ponto de sufocar, mas, por outro Sim, lado, dando para ela toda uma informação de quanto ela é potente, para ela poder sim. brincar. E o É. adulto tem que estar seguro de que está tudo certo. Agora é o meu momento de trabalhar e o seu momento de brincar. E depois de brincar, a gente vai tomar o banho ou fazer a comidinha para comer. E eles vão É. percebendo que depois disso eu tenho a mamãe de novo. E depois eu vou brincar sozinho e depois eu tenho a mamãe de novo. Não sei se você está Esse vendo, eu sei que tem algumas pessoas que estão colocando alguns estão comentários, fazendo, estão mas eu trazendo não vi. informações, É, falando, né, agradecendo que é muito bom esse momento. A gente teve também um comentário da Sandra que eu achei interessante, que ela falou que esse momento também é um momento da gente, é o universo, né, pedindo calma, para a gente olhar com mais calma e valorizar mais o tempo, né, de toda essa realidade que a gente vive hoje, né, Carmen? e eu E acho o que a quanto gente acreditar nessa possibilidade das crianças aprenderem com tudo que está acontecendo. A gente não sem se dúvida, preocupar tanto de precisar oferecer muitas atividades para eles. muitas Eles estão atividades. aprendendo muita coisa boa também. Sim, sim, eu também não tenho dúvida disso, porque é, todo esse contato, né, o que você falou com a casa, com esse momento, eles aprendem, né? É o que a gente estava falando até da organização dos esquemas corporais que já são deles, para eles conseguirem, né? Seja rolar, seja sentar, engatinhar, andar. Então, eles também têm essa capacidade dentro deles, né? Eles já são capazes de muitas coisas, né? O O que que eu que a gente acho poderia... Pode falar, desculpa. Falei não, junto. às vezes o que eu acho é que a gente também confunde um pouquinho, o adulto acaba confundindo, e aí até queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre isso, do que a criança é capaz de fazer sozinha, e a gente ter esse olhar de deixar a criança ter autonomia, e o que ela também precisa ainda desse olhar, dessa colaboração do adulto para realizar. Porque às vezes eu acho que isso se confunde, né? Confunde, se Onde confunde, sim. termina um e onde começa o outro, né? Tem uma coisa que eu acho bacana a gente pensar, que assim, o que que o adulto faz, né? Qual é o meu papel? Se a criança é tão capaz de brincar sozinha, então eu faço o quê? O que eu Porque se eu faço? não distraio o meu filho, se eu não brinco com ele, eu fico fazendo. O que que é, né? Aí eu já Eu também tô faço. achando muito, cara, isso pra você falar que ele consegue. Se ele consegue, cadê o meu bebê, né? Porque também É, tem esse nosso desejo adulto de do medo da autonomia das crianças, né? E a autonomia sem das dúvida. crianças, ela é construída com muita naturalidade e ela é um fruto da boa relação. É a boa relação com os adultos que vai ajudar essa criança a ser uma criança que tenha uma construção saudável da autonomia. Então, uma das coisas interessantes que a gente pensa quando a gente não sabe o que a gente faz é observar, como você fala, o que ela está necessitando em termos de Uhum. objetos. Por exemplo, meu filho abre a portinha do armário e tira para fora todos os CDs. Por mais que eu diga para ele que não é para tirar os CDs, ele tira. Por quê? Porque nessa idade, tirar e colocar para dentro e para fora é É, muito interessante. é Então, se muito eu sei disso, interessante. se eu sei que o que está interessando para ele é tirar os CDs, bom, talvez eu tenha que dizer, os CDs são coisas dos adultos, mas aqui, ó, você tem esse pote cheio de tampinhas, cheio de potinhos que você pode tirar e colocar. Você tem essa bolsa, esse saco cheio de coisas que você pode tirar e colocar. Ele não para de subir na mesinha, ele só quer subir. Bom, então será que não é porque subir é um aprendizado que ele está investigando e ele está no momento mesmo de aprender a subir? Tudo bem, na mesinha aqui de casa a gente não sobe, mas o que será que tem aqui? Olha, tem umas gavetas, tem umas... Aqui você pode subir. Então, quando a gente também observa quais são as artes que eles estão fazendo, Uhum. e através dessa informação que a criança nos dá, porque a gente vai dizer, você está me mostrando que você quer subir. Aqui não pode Uhum. subir, mas vamos ver uma coisa que você pode subir? Então, quando a gente, ao invés de impedir, porque senão a gente vai passar o dia inteiro dizendo não pode. Ao invés Não de pode. impedir, né? A gente pode observar o que está interessando, observar o que eles estão querendo fazer, e eles querem subir mesmo, eles querem descer, subir, escalar, eles precisam, né?
Eles querem tirar e colocar dentro e fora. Sim. Eles querem colocar as coisas dentro de saquinhos e bolsinhas e andar pela casa, encher alguma coisa de coisa e andar pela casa. É conteúdo dessas crianças agora. Então, essas coisas, eles precisam ter para fazer. Porque se eles não tiverem coisas que eles podem fazer, provavelmente eles vão mexer nas coisas que eles não podem, porque isso está dentro deles como uma necessidade de realização, né? E aí quando a gente fala, tá, mas aí eu faço o quê? Eu cuido nos momentos dos cuidados, nos momentos aqueles que a criança não é capaz ainda de realizar sozinha. Banho, ele não é capaz de realizar sozinho. A troca de fralda, ele não é capaz. A própria alimentação, ele não é capaz ainda de sentar e comer sozinho, precisa de um acompanhamento. A próprio acompanhamento e a preparação para ir dormir, ele precisa desse acompanhamento. Trocar de roupa, às vezes se molhou inteiro, precisa. Isso, nesse momento, o adulto larga o que está fazendo, deixa o celular, não vê a televisão e se coloca inteiro. Isso o adulto faz. Nesse momento, o adulto está com a criança. E sabe que dá certo? Que quando a gente consegue se colocar inteiro nesses momentos, a criança tem mais tranquilidade para depois brincar sozinha. Se a gente faz tudo ao mesmo tempo e tudo correndo e sem nenhum momento de foco na criança, ela vai estar sempre faltando. Está sempre faltando, porque ela não está preenchida. Então, como se a gente preenchesse esse tanquezinho, né? E aí vai brincar. E vai bem brincar. E às vezes a gente valoriza tanto esse brincar, né, Carmen? Estar com a criança no momento de brincar, que a gente acaba negligenciando o estar com a criança no cuidado, né? Então, às vezes você está trocando a criança, falando no celular ou organizando outra coisa de uma maneira até mecânica, né? Porque ou fazendo rápido, nem falando com ela. Ou fazendo rápido. Isso mesmo. Para ela voltar a brincar o quanto antes. Para ser rápido, para ela poder aproveitar alguma outra coisa. E, na verdade, o que ela precisa aproveitar, e as crianças, quanto menores, mais importante isso, esse momento de relação com o adulto. Esse momento é de muito conteúdo. Esse momento é de muita percepção do seu corpo, muita percepção das suas capacidades de comunicação com esse adulto, com essa mãe, esse olhar. Tudo isso que a gente troca com a criança nesses momentos é um conteúdo importantíssimo para ela se constituir como pessoa e conseguir explorar o mundo. Né? Explorar, com tranquilidade, né? Isso mesmo. E eu acho que também isso tudo que a gente vem falando aqui vai acabar nos levando a um olhar para a gente como adulto também. Né? Olhar para a criança com respeito, conseguir dizer para a criança que agora é o seu momento. E tranquilamente, porque você sabe que ela está cuidada, você sabe que ela está alimentada, ela tem esse espaço seguro, ela tem essa presença, e agora você consegue dizer para ela, você consegue ficar aí, agora é o seu momento de brincar e é o meu momento de, sei lá, arrumar aqui, ou ir ao banheiro, tomar um banho, né? E a criança sabe, a criança consegue entender isso. Ela consegue se dar conta de que ela está sendo cuidada e ela se sente respeitada até porque esse é o seu momento. Eu vejo quanto você brinca bem e quanto você está interessado no que você está fazendo. Agora, a gente não pode brincar com as crianças? Claro que a gente pode brincar com as crianças. Claro que sim. Principalmente em casa. Na escola, a gente tem outros encaminhamentos, mas em casa, o pai e a mãe, eles vão brincar. Em alguns momentos eles vão brincar e são momentos interessantes e gostosos, mas em outros momentos não. Em outros momentos cada um vai fazer suas coisas, né? Sim. A Juliana está comentando aqui, né? Quantas vezes ouvimos, mamãe, vem agora ver o que eu fiz. Isso mesmo. Né? Quando elas... Isso, e eles querem mostrar o que eles fizeram e é importante a gente olhar. É importante a gente olhar o que eles fazem. Esse nosso olhar é aquela cereja do bolo, sabe? Tá tudo pronto, precisa de um olhar, de dizer, eu vi. E aí eu tenho uma dica, que eu gosto muito de falar isso também, a Dani até já sabe, que eu falo sempre. Ao invés da gente manifestar uma grande alegria e fazer um grande aplauso para a criança porque ela conseguiu algo que a gente queria muito ver, a gente vai devolver essa nossa alegria dizendo para ela que a gente está contente porque ela está feliz por ter conseguido. Sim. Eu estou contente com a tua alegria de ter conseguido fazer. É muito diferente. Para que a criança também não use esse veja o que eu fiz
para chamar uma atenção de algo que está Atenção, faltando, né? porque é Então, assim, importante que ela faça para perceba o ela, né? quanto você está feliz com o que você fez para você, porque você É, quis, né? Que as você crianças quis, né? realizem aquilo que é objeto de desejo delas, que elas Dela, consigam realizar a vida delas. Elas não podem viver a nossa vida e nem nós a delas. Elas Você sabe precisam viver que a vida delas e a gente vai organizar e vai oferecer o maior segurança possível para que elas possam vivenciar esses momentos, esses que a gente chama mesmo momentos de momentos de vida. Não são momentos de preparação para nada. Nossas crianças de 1, 2, 3 anos, eles não estão se preparando para nada, eles estão vivendo. E é estão vivendo, essa vivência forte, descobrindo, né? saudável, né? Essa descoberta, essa percepção do mundo de uma forma tranquila, potente, confiante, vai dar para ela uma estrutura interna que vai oferecer para ela depois milhares de possibilidades, né? E a gente não É, precisa se preocupar com o que a gente precisa ensinar, né? é. E às vezes só o estar perto, né, Carmen? Mesmo no momento de brincadeira, ou um momento que a criança ela descobre alguma coisa, porque também assim, às vezes a gente fala, não, ela vai brincar sozinha, e o adulto vira as costas. Não é isso necessariamente que a gente Não, não faz, é abandonado, né? não Não é, abandonar, não né? é É, abandonado. eu lembro daquele vídeo que a gente viu, que até foi no, acho que foi no Olhares Pedagógicos que você passou, de uma criança, foi em Budapeste, na Hungria, não lembro, que ela desce as escadas. Da criança descendo a escada e lá em Budapeste. E a É, educadora acompanhando essa descida da escada. acompanhando, né? A gente assistindo o vídeo, ainda mais assim, acho que você nós a gente às vezes fica com aquela sensação, ai, vai cair, cuidado, né? De querer fazer pela criança, ou Vai até de cair, pegar, cuidado, tá demorando muito para descer. tá demorando muito, né? Deixa eu pegar e levar ela para ela poder brincar, né? Quando Isso, o momento dela é o de descer a escada, o né? momento então é isso. O aprendizado de vida é descer essa É escada. descer as E ela vai escadas. descer essa escada, descobrindo como que se desce uma escada, como que esse corpo se comporta numa É, escada, o que que tem essa escada. E eu tô aqui, o meu olhar tá bem próximo, o meu corpo está é. próximo, e o meu olhar confiante vai ajudar essa criança a explorar esse momento de descer a escada. Então, esse momento de descer a escada é um momento de vida. E quando você fala, É, vai ligeiro, porque depois você vai lá montar o quebra-cabeça, o que será que é mais importante para essa criança? Será que sim, não é é, ter essa escada? É como o Tintim, né? Esse é, percurso da descida da escada. Tanto que, às vezes, a criança está querendo subir em alguma coisa e a gente não aguenta a frustração, porque também tem isso, né? É difícil o adulto tem. aguentar a frustração da criança. A gente não aguenta a frustração de que ela não está conseguindo. Se ela não está conseguindo é porque não está na hora dela subir ali, mas a gente não É, aguenta e a gente pega e faz o quê? Põe em cima. Aí a gente põe, põe a é. criança lá em cima, ela desce e fica tentando subir de novo. Mas eu só coloquei o menino lá em cima, ele desce. Porque ele não quer estar, que coloquem ele lá em cima, ele quer Não, conseguir chegar, é, conseguir subir. É muito diferente. é muito E isso pra diferente. gente é difícil, a gente precisa se segurar para não É. fazer pela criança. Para não fazer, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? É você ter esse termômetro de que a criança, é o que você fala muito, quando a criança precisa, ela solicita a nossa ajuda, Ela né? solicita. Seja pelo olhar, seja pela manifestação corporal, mas ela solicita. E o nosso papel de observador, né? Mas um observador atento, um observador consciente, que está ali encorajando a criança, né? O nosso encorajamento, às vezes, é a nossa permanência ali, Isso, atento ao que a né? Não criança está precisa nem fazer, não falando. precisa fazer torcida, não, também, né? Porque É isso, a vai. Não, torcida não. coloca a criança, às vezes, num lugar de pressão, de que tem que conseguir. Sim, Mas essa observação consciente que você fala, essa presença. E é, muitos bebês e muitas crianças, vocês, pais e mães, vão observar isso nos seus filhos, se vocês prestarem atenção. Às vezes, eles vão até ali, tentam subir. Não deu, não conseguiu. Tenta de novo, não conseguiu. Aí, existe uma frustraçãozinha. Essa criança volta para uma coisa que ela consegue, sobe onde sim. ela consegue, se reorganiza, se conforta com algo que Se ela consegue, comporta se preenche de potência e vai de novo tentar e vai subir. de E a novo. gente tenta fazer isso. Os bebezinhos também, eles tentam fazer alguma coisa É, difícil, que está muito... conseguir algum movimento, ou alcançar alguma coisa que está difícil, não consegue, volta, se reconforta com algo que consegue, investe de novo e vai lá. Se eu pego essa criança no colo e coloco lá em cima, eu, ao invés de adiantar,
eu atraso. Porque ela vai É. precisar passar por isso de novo. Então, eu impeço que ela passe por esse percurso. E muitas vezes nós pais, a gente quer evitar que os filhos passem por percursos difíceis. Só que às vezes, se eu pego ele no colo e levo ele daqui para lá, ele não aprendeu a ir daqui para lá. Ele não aprendeu. Então, na próxima É. vez, ele vai me pedir. E eu vou dizer, me deixa, vai, né? Mas por quê? Porque se a gente espera que ele conquiste, vá, volte, tente, quando ele conquista para valer. E como é importante, né, Carmen, a frustração também da criança, né? Porque quando ela não conseguiu, é o que você falou, ela se desorganizou naquele momento, talvez, mas como é importante também ela aprender, ela conseguir perceber que ela também é capaz de se reorganizar, né? Para tentar novamente. E às vezes a gente interfere nesse. Porque a gente não aguenta, né? A gente não aguenta, né? A gente quer fazer pela criança, a gente não quer que ela se frustre, né? Assim. Aí, na verdade, a gente vai mascarar uma conquista, porque a gente coloca a Sim. criança lá em cima onde ela queria chegar, ela não conquistou. É. E tem uma coisa bem interessante, que não é abandonar a criança na frustração, é dizer, eu percebi, tá muito difícil subir aí, né? Eu tô percebendo, você quer muito subir aí, tá difícil, tá muito alto. Tá muito chato essa subida aí, tá difícil mesmo. Eu tô de acordo, eu tô percebendo que você tá frustrado. Não quer dizer assim, não, fui, né? Não, estou aqui, eu compartilho com você, eu percebo que tá difícil subir aí. Então, é muito diferente você estar ao lado de você fazer pela criança. E isso é uma coisa que você fala bastante também, Carmen, nos nossos encontros, que eu acho que vale uma reflexão, né, para todos nós, dessa empatia com a criança, né? Porque às vezes, num momento de frustração ou num momento em que a criança não pode fazer determinada coisa, ela faz algo que foge, né, dos combinados, enfim. E a maneira de falar com ela, sim, eu entendo você, né? Realmente dá muita vontade de fazer isso. Né? Eu acho que se colocar no lugar da criança, né, mostrar para a criança que você entende ela, que ela não está sozinha, né? Isso. Faz toda a diferença. Você fica do lado. E de qualquer forma, é muito importante quando a gente também consegue manter. Eu acho que isso, nesse momento em casa, uma das coisas que a gente também sente um pouco de dificuldade é que as crianças, elas precisam de ajuda para se organizar dentro daqueles combinados que você falou. E quando a gente mantém os combinados de uma forma tranquila e leve, que pena, mas realmente o computador da mamãe não dá para brincar. Eu sei que você queria muito, mas o computador da mamãe não pode. Mas aqui pode, isso aqui você pode. E se a gente consegue manter essa, né, clareza... Plenitude. O que é? Essa plenitude, né? Essa plenitude. Porque às vezes a gente, não, pega, vai, leva, quebra, faz. Não, realmente eu entendo que você tá muito bravo, é muito chato mesmo, mas isso aqui não vai dar. Né? Então você entende, você fala para ele que realmente é chato, dá muita vontade, mas que não vai dar para fazer. Então, também você ajuda quando você contém, né? Quando você dá esse contorno, que não é segurar e não é soltar. Você dá esse contorno. Você diz, realmente tá difícil não mexer no computador da mamãe, porque dá muita vontade de mexer. Eu entendo que dá vontade, mas não pode, né? Também pra gente é um desafio isso. Eu lembro dos brigadeiros que você deu exemplo aquele dia. Aí você me deu essa. É ótimo. Dos brigadeiros é porque eu gosto de dar exemplo pra gente se colocar no lugar da criança. Quando a gente fala assim, não põe a mão no aparelho de som. O aparelho de som não pode pôr a mão. Não encosta o dedo. Já falei não. E dá muita vontade. Eles vão com o dedinho assim, dá muita vontade. Aí a história do brigadeiro é que eu falo assim, você faz aquele prato de brigadeiro pro aniversário do seu filho pro dia seguinte e põe ali em cima da mesa da cozinha. Aí você vai fazer outra coisa, aí você passa, volta, olha um brigadeiro, pega um e come. Aí você passa, olha e pega, aí daqui a pouco você fala para alguém, tira esses brigadeiros de cima da mesa, tirem daqui, põe um em cima da... Tira daqui, tira da minha frente, porque senão eu não consigo, tô dando conta, não né? comer mais, né? E às vezes pra criança, a criança faz isso. Ela vai com a mão assim e te olha, como que diz, fala pra mim, por favor, que eu não posso, me ajuda a não fazer. Eu sei que não pode, mas é muito difícil. Me dá esse norte, né? Me dá esse norte, me fala que eu não posso. Eu sei que eu não posso, mas eu preciso que você me diga. E é isso, a gente fala, você sabe que não pode, mas é difícil, né? Então eu vou te ajudar. Então eu vou tirar isso daqui, porque realmente está difícil conseguir. E aí, ele tem que aprender. Na hora do brigadeiro é difícil, né? Então a gente... É difícil. Eu acho que é importante. Não, e quando a gente faz essa analogia,
conosco, né? Com os adultos, Isso, a gente fala, poxa vida, né? Quanta coisa que às vezes a gente exige das crianças, Não, você tem que que nem aprender, a não gente. pode, né? É muito difícil, é É, difícil. Então, vamos tirar daqui, vamos tirar esse brigadeiro, vamos pôr em cima da é, geladeira para a mamãe gorda não comer. É a mesma coisa, tá muito difícil eu não mexer no meu computador, eu sei. Eu vou colocar o é. computador aqui em cima, porque assim fica mais fácil para Fica você. mais Eu tô te fácil. ajudando, né? É muito Carmen, bom. sabe o que eu tô olhando agora, menina, que a gente já tá quase na hora. A gente fala, eu falo muito, Passa falo. muito rápido. As últimas lives que eu fiz com a Renata, a gente foi derrubada em quase todas. A gente não conseguiu se Acho que despedir até sim, porque nenhuma. faltam 8 minutinhos, acho que vale também a gente já, né, Se despedir tudo e despedir. ver se alguém quer fazer pergunta. A Mariana, que é a nossa professora de música, a Lucélia também, que é a nossa professora, disseram que estão encantadas com Ah, tudo com a isso que foi conversa, que falado, é gostoso, muito bom, gostoso. muito Né? A bom. gente fez formação essa semana e a gente falou muito disso também, desse cuidado, né? Então, assim, acho que fechou a semana com chave de ouro. Ah, e é tão bom a gente ter os Essa educadores junto com a gente, ter os pais é e uma os delícia. É. educadores, todo E mundo os entendendo do que a educadores. gente está É, falando. Porque é uma isso é muito parceria, bom né? das crianças. Porque É. nós, Só, professores, coordenadores e os pais, nós trabalhamos em função do desenvolvimento deles, não nossa com criança, do certeza. desenvolvimento A das Luciana, crianças. a Luciana disse que ela quer mais encontros. Opa, então vamos fazer. Gente, adorei esse papo, foi muito bom. Ai, E nossa, a mas gente passa muito realmente rápido, menina. passou rápido mesmo, mas eu já queria agradecer ao Bosque das Letras pelo convite, porque se a gente for derrubado, pelo menos a gente já A agradeceu. gente já. Agradeço também aos pais e os professores que vieram. Acho que a gente pode sim combinar outra vez. A Dani está comigo nos grupos de estudo. Comecei um novo grupo de estudos agora só sobre o brincar também, que vai começar semana que vem e que está tendo uma super procura, porque as pessoas se interessam mesmo em entender como é que as crianças brincam. A Dani está comigo num outro grupo que a gente está estudando vários aspectos do desenvolvimento infantil. E é isso, eu acho que é isso que nos sustenta também, essas trocas entre os profissionais, Ai, né? Um Carmen. segurando na mão do outro. E assim, eu acho que esse percurso, né, desse ano e desses encontros que a gente tem feito semanalmente também, e hoje a sua presença aqui, é o que eu falei, eu vou repetir, para mim hoje estar aqui com você é uma honra. É Ah, que assim, bom, nossa, que eu bom. estou encantada, né? Não só hoje, mas assim, que eu fico tão feliz de também poder trazer você, né, de você estar aqui com a gente, de você ter aceitado o convite, para que mais pessoas também possam prestigiar, né? Essa pessoa tão sabida, tão A gente continua encantadora que você estudando, é. né, Dani? Estudando bastante, lendo, trocando. E eu acho que é isso que nos sustenta, uns aos outros, as nossas trocas. A Carol, que é uma mãe da Bosque, né? Ela tá falando que ela quer a nossa calma, que é a minha calma e a sua. Olha, às vezes a gente também perde, né? E não sabe onde Opa! colocou. Às vezes a gente perde. Só que eu tô num outro momento. Eu sou mãe de uma pré-adolescente e de uma adolescente. Então, meus assuntos têm sido outros. Mas eu me apoio muito, muito nessas ideias piclerianas para respirar fundo também. Mas Porque é isso, respeito, né, pelo outro. e eu acho que isso também vale, né, Carmen? Porque a gente fala tanto de Pickler, de Amy Pickler, a gente já comentou isso em vários encontros, falando sempre de crianças de 0 a 3 anos, mas é uma abordagem para a vida, né? É uma filosofia para a É. vida. Eu estava até conversando, meu filho também vai fazer 17 Então, anos. opa! É, E é isso. e eu A estava gente tem que falando com ele esses acreditar no dias. potência, respeitar e eles se percebendo respeitados, É, se percebendo vistos como pessoas capazes, eles também se sentem mais no compromisso também de serem pessoas melhores, né? E eu acho que melhores, é isso, eu né? acho que essa abordagem nos traz esse lema, né? Que é o É, respeito. Primeira é o coisa, respeito, né? respeito pelo outro. Eu tô sendo respeitoso com ele fazendo isso? Opa, então É, vou pensar e vou fazer de novo, né? É isso. Mas é muito isso. bom, Dani. Adorei Obrigada, essa Carmen. conversa. Passou Obrigada. rápido mesmo. Eu tinha até umas Passou. coisas que eu queria falar, não sei nem se eu falei, mas foi Olha, muito a gente legal. vai. A gente tem 25 segundos só, tá? Então, assim, Uhum. gratidão.
tá? Por Obrigada. tudo, Queria desejar por a todo todos mundo aí que acompanhou. uma semana e agradecer a todos que vieram, as mães, educadores, colegas que eu estou vendo que tem aqui também. Queria agradecer Sim. muito. E a Dani vai também filtrando todas as necessidades do bosque, das crianças.